O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis como cobradores de impostos e como os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Os queridos irmãos e irmãs, em especial queridas mulheres aqui presentes, em casa, nesse Dia Internacional das Mulheres, você sabe que eu me sinto muito feliz pode segurar nesse mesmo acorde, eu me sinto muito feliz por poder falar sobre esse tema. Eu já contei a história esses dias, contei ontem, se eu não me engano, que como padre jovem ainda, Deus me deu a inspiração, não é, de escrever 2 livros, um para os homens e outro para as mulheres, especificamente, né? E para isso eu tive que estudar, tive que ouvir muito, né? Eu escrevi o livro A Cura da Alma Feminina, que tem como subtítulo O Resgate da Verdadeira Essência da Mulher, né? E escrevi o livro também Curar e Restaurar o Masculino. O das mulheres em 2018, os dos homens, se eu não me engano, 2019, 2020, não me recordo bem. Mas, para fazer isso, eu tive que mergulhar bastante, sobretudo do ponto de vista bíblico, né? Na realidade das mulheres. Quem são as mulheres na Bíblia? Qual é a missão das mulheres na Bíblia? Porque se você olha, existe algo que a gente chama na teologia de princípio bíblico, né? Quando eu fui estudar os homens, por exemplo, eu estudei todos os homens da Bíblia. E eu descobri, os principais, quero dizer, né, assim, os que nós chamamos de heróis da fé. Eu percebi aquilo que é chamado princípio bíblico de masculinidade. A Bíblia, do início ao fim, ela ensina que ser homem é isso. Agir dessa forma, o homem tem essa inclinação, tem essa missão e assim sucessivamente. E o contrário também eu fiz. Quando eu fui escrever o livro sobre as mulheres, eu estudei as mulheres da Bíblia. Estudar é uma maneira de dizer que eu me aprofundei, eu li e entendi que a Bíblia revela alguns princípios bíblicos de feminilidade. A Bíblia ensina o que é ser mulher, qual é a essência da mulher. E eu escrevi no livro A Cura da Alma Feminina que existem 8 dons especiais, eu não vou falar sobre todos hoje, né? Mas lá cada capítulo descreve um dom, dons que estão delineados na natureza da mulher e que biblicamente Deus colocou em cada mulher ao criá-la, não é? Ali eu falei do dom da intercessão, eu falei o dom da educação, eu falei da resiliência feminina, eu falei, eu não vou falar todos agora porque não é o foco, né? Mas eu falei sobre a sensibilidade feminina, sobre a multifuncionalidade. São coisas que muita gente pode falar assim: padre, mas isso é clichê cultural, né? Por exemplo, quando se fala assim, a mulher faz mais coisas que o homem, né? A gente fala isso. As mulheres que estão aqui concordam, sim ou não? Nossa, homens, eu achei que o sim ia ser tímido. Quem está em casa acho que não conseguiu ouvir porque não está microfonado aqui o povo, né? Gente, a resposta foi assim: sim, né, para quem está em casa.
Mas você sabe que antigamente, né, o povo é tão... Eu vou falar um pouco disso, dessa cultura que desconstrói o feminino. Eu vou tentar falar aqui se der tempo, né? Mas as pessoas falavam, não, isso é preconceito com a mulher. Não é preconceito. Eu fui estudar e percebi que isso é verdade. Porque o jeito que o cérebro da mulher funciona, o número de sinapse, o jeito que ele processa, faz com que ela seja mais multifuncional do que o homem. Isso é fisiologia. Não é preconceito, não é cultura, né? Então, biblicamente e fisiologicamente, existem coisas que estão como que dizendo o que é ser mulher. E claro, aqui eu não quero encerrar você, encarcerar você nesses conceitos, porque cada mulher é uma mulher, é um universo, né? Mas a Bíblia conta uma história sobre o que é ser mulher, não é? A Bíblia conta uma história. E eu quero já pedir perdão a São Mateus aqui, eu já conversei com ele mais cedo lá em casa, porque o Evangelho está falando dele, né? Mas eu falei, São Mateus, eu peço perdão a você, sei que você não é ciumento, você já está na glória, eu não vou falar muito de ti hoje, porque o acampamento é para as mulheres. Ontem eu já não falei das benditas, amadas mulheres, né? Eu falei, hoje eu preciso entrar. Claro que eu vou também citar o que aconteceu na história de São Mateus, né? Aqui nesse chamado, que é importante, e vou falar um pouquinho dele e depois vou trazer outras personagens, né, que são mulheres da Bíblia. Mas veja bem, a Bíblia conta o que é ser mulher. E nesse meu livro, como eu falei, eu descrevi esses principais dons, né? A arte de educar. Gente, quando você estuda biblicamente falando, a mulher ela recebeu de Deus o dom de influenciar e de educar. Isso é nato. E tem gente que cai na besteira de falar assim, a mulher não tem protagonismo na Bíblia. A Bíblia é um livro machista. Eu já ouvi isso. Tudo bem, eu vou te fazer uma pergunta. Através de quem o pecado entrou no mundo? Através de quem? Eva é o quê? Até que se prova o contrário, é uma mulher, sim ou não? Através de quem a salvação entrou no mundo? Para quem que o anjo apareceu falando, você vai vir aí um rapazinho no teu ventre? Maria. Então o pecado entrou no mundo para uma mulher, a salvação entrou no mundo para uma mulher. Então se vocês não têm protagonismo na Bíblia, eu rasgo as minhas vestes, né? Quem trouxe a bagunça foi vocês, e quem trouxe a salvação foi vocês também. Mas São Gregório dizia, São Gregório, um fantástico papa do século V, ele dizia que toda mulher traz uma Eva e uma Maria dentro de si, né? E ela vai escolher qual das duas vai viver, não é? Qual das duas vai viver? Como aquela metáfora que o avô sentou com o neto, né? E querendo explicar para ele sobre a vida, falou assim, filho, dentro de você tem dois lobos que vão estar lutando sempre, um bom e um mau. E a criança olhou assustada e falou, mas qual que vai vencer, vô? O vô respondeu, aquele que você alimentar. Aquele que você alimentar vai vencer. Quem que vai vencer, padre? Maria ou Eva? Depende da senhora, da senhorita. Qual que você alimentar? Você vai alimentar, né? Então, biblicamente, você tem protagonismo. Porque, mesmo quando você fala, você vê a história dos grandes imperadores, né? Os grandes imperadores, no fundo, gente, quem coordenava as coisas no império era a mãe ou era a esposa do cara por trás, né? Não estou dizendo que nós somos banana, não. O homem tem o seu papel e é importante, mas a mulher também tem um papel importante. Você vê, por exemplo, o pessoal fala assim, Constantino aceitou o cristianismo no século IV. Gente, foi a mãe dele, na verdade, foi Santa Helena. E ela é santa, né? Que disse que voltou a Jerusalém, descobriu os lugares santos, descobriu o Monte Calvário, que tinha perdido aquela terra, né, para pessoas de outras religiões, não se sabia onde Jesus tinha sido crucificado. No século IV ela pediu autorização para o seu filho, o filho deu, ela foi lá, construiu igrejas, e aí disse que Constantino, disse que o filho dela, né, o imperador que fez isso, mas não foi ele, foi a mãe, né, que se converteu e que, se convertendo, levou o filho e a família, aí sim ele aceitou, né. Aí ele teve uma experiência com Cristo, numa batalha, ele rezou, mas por causa da mãe. Então, o seu papel é muito importante. Olha o que o Papa Francisco diz sobre vocês. Os dotes de delicadeza, de sensibilidade, de ternura, que enriquecem o espírito feminino, representam não apenas uma força genuína para as famílias, para a propagação de um clima de serenidade, de harmonia, mas é uma realidade sem a qual a vocação humana seria irrealizável. E isto é importante. Sem estas atitudes, sem esses dotes da mulher, a vocação humana não consegue realizar-se. Olha só, o Papa está dizendo, sem a mulher, né, a sua sensibilidade, a sua ternura, no plano salvífico de Deus, a vocação do ser humano não se realiza.
Então, filha, você tem que entender que na história da salvação, e espiritualmente falando, você não é uma coitada, você tem um protagonismo. Deus conta com você para fazer desse mundo um lugar melhor. E olha, eu sei que muitas mulheres vivem muitas batalhas, talvez você está cansada, a Sônia pregava hoje à tarde, né, sobre as mulheres cansadas, achei tão bonito, Sônia Venâncio. Talvez você esteja cansada, mas eu quero, antes de falar da sua missão, eu já fiz uma introdução dando o tom do que eu vou falar aqui na homilia, né? Da sua essência, da sua verdade, do que Deus te criou para ser. Você entendeu isso, sim ou não? Só que antes de desenvolver esse conteúdo com mais profundidade, falar disso, eu quero te falar um pouquinho, como eu falei, de Mateus, né? Apesar dele não ser o centro do Evangelho. Algo que aconteceu com ele ali foi muito bonito, porque veja bem, quem era Mateus, gente? Ele era um pecador público, uma pessoa que feria muita gente, que era muito ferida, uma pessoa que era muito julgada, uma pessoa que era muito humilhada, que tinha suas razões, que a gente não sabe, né? E o que o Evangelho disse? Quem lembra qual foi a primeira frase do Evangelho? Qual foi os dois primeiros verbos do Evangelho? Aí eu estou exigindo demais, né? Você lembrar os verbos do Evangelho nesse calor, né? Mas quais foram os dois primeiros verbos do Evangelho? Verbo é uma ação, né? Passando, verbo ali no gerúndio, Jesus viu Mateus. Jesus viu Mateus. Você sabe que a palavra no grego original era a palavra eteazató, que poderia ser traduzido como ver ou contemplar. Venhamos e convenhamos, ver é diferente de contemplar, né? Poderia ter sido traduzida das duas formas. Imagina, às vezes você arruma o seu cabelo, né, filha? Você vai lá no salão, estica, arruma a sua sobrancelha, faz aqueles negócios na sua unha, que no seu nome. Chega em casa, aí o seu marido te vê. Está notando alguma coisa diferente, amor? Sim, sim. Vai ter jogo do Corinthians hoje, né? Ele viu. Mas quando ele te contempla, é diferente. Você já foi contemplada pelo maridão? Difícil para vocês, hein, marido? Eu não vi resposta não. Naquela hora do sim eu ouvi forte, agora eu não ouvi não. Aquela hora que eu perguntei se a mulher faz mais coisa com o homem, todo mundo disse sim. Agora que eu estou perguntando se o marido contempla, eu ouvi um sim bem, parecendo um grilinho lá no fundo. Quando você chega com aquele seu cabelo lindo, né? Tal, você emagreceu, você fez alguma coisa, teu marido te contempla. Contemplar é isso aqui, ó. Meu amor, como você está linda. Nossa. Sei que você está acostumado a ouvir isso todos os dias, claro. Coceira na garganta. Eu sei que os maridos que estão aqui, não é maridos, não me decepcionem, hein? Elogio faz milagre, hein? Elogio, esse dia eu estava no aeroporto, gente, fora do Brasil, tinha perdido o voo, e passou a minha hora, e eu estava errado, e a companhia não tinha mais voo, e uma mulher brava, com a cara de brava, falando outra língua, eu olhei para ela no final, falei assim, nossa, suas unhas estão tão bonitas, ela abriu um sorriso na hora e me deu um voo para eu ir embora. Claro que eu não fiz na propósito, né? Ela nem sabia que eu era padre, não sei se era católico não, mas eu fiz um elogio. E a unha dela estava bonita, mas eu não sei dizer o que era, meio colado, umas coisas assim, com umas borboletinhas na unha, sei lá como é que chama. Como é que chama isso? Sei lá. Enfim, o elogio transforma, né? Elogio, suas unhas estão bonitas. Ela, peraí que eu vou dar uma olhada. Não tem com essa companhia, mas tem uma outra que é parceira. Eu vou encaixar o senhor. Eu falei, claro, unhas lindas. Falei, se eu soubesse antes, eu tinha elogiado o cabelo. Mas seria mentira, o cabelo dela não estava aquelas coisas não. A unha tinha borboletinha, o cabelo tinha minhoca, parecia. Enfim, voltando ao assunto. Jesus, o teu marido, quando ele te contempla, é diferente. Você que namora, já foi contemplada pelo namorado? E eu não estou falando só dessas coisas que você está pensando aí não, viu, rapaz? Que tem uns rapazes que só tem coisa que eu não vou falar na cabeça, porque tem criança aqui. Na missa. Não contemplar não é só olhar o corpo, não. É contemplar, é ver por dentro, é olhar, falar, nossa, essa é a mulher que eu escolhi. Nossa, é a minha família. Jesus, quando o verbo poderia eteseató, né? Eteazató, poderia ser traduzido como contemplar, quer dizer que Jesus parou. E ele não só olhou o pecador, cobrador de impostos, ele verdadeiramente fitou os olhos. Claro, eu trouxe o exemplo entre marido e mulher, porque eu estou vendo muitos esposos e esposas, mas o jeito de Jesus contemplar, Mateus foi diferente. Imagina Deus contemplando você. Que loucura isso, não é? Não somos nós que temos que contemplar Deus na adoração? Olha como Deus é humilde, olha como Ele inverte os papéis. E, gente, onde Jesus andava tinha confusão, tinha multidão, tinha furdunço. Você acha que Jesus estava tranquilo?
sabe, fazendo uma live na hora que ele encontrou Mateus. Não, tinha uma multidão do lado dele, gente falando: me cura, Jesus, oh Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele, no meio desse furdúncio, ele contemplou Mateus. E depois de contemplar, o que ele fez? Outro verbo do Evangelho. O que ele fez, criatura? Ele falou, ele chamou. A palavra vocação do latim quer dizer, vem do verbo vocare, que se chama chamar, que quer dizer chamar, né? Jesus curou Mateus olhando para ele, contemplando-o. Imagina o olhar de Jesus, quão profundo que não é. Mas Jesus também curou Mateus com a força da sua palavra. Mateus tinha perdido o seu Deus, tinha perdido a sua fé, tinha perdido a sua dignidade, mas um olhar e uma palavra de Jesus restituíram tudo isso em Mateus de uma só vez, uma paulada só. E por que eu estou dizendo isso? Como eu disse, o centro da homilia não é Mateus, mas eu estou dizendo isso para dizer que da mesma forma que Jesus olhou para Mateus naquele dia, contemplou Mateus naquele dia, filha, hoje Ele está contemplando você. Você que está aqui, você que está em casa, Ele está olhando você. Mas padre, eu sou tão pecadora, padre, eu estou tão distante, padre, eu fiz umas escolhas ruins, padre, eu saí com quem não devia. Gente, e Mateus, ele estava perfeito, né? Quando Jesus olhou para ele, estava? Ele era um modelo, né? Não, Jesus olhou para ele, contemplou-o na realidade na qual ele estava, na sua verdade, e contemplando-o, Jesus proferiu uma palavra, e pela força da palavra, Mateus foi ressuscitado. Ele recebeu uma nova identidade automaticamente, e começou a seguir Jesus. E veja bem, tem muita gente que usa essa passagem de forma errada, dizendo assim: ai padre, Jesus chama os pecadores, então a gente tem que acolher os pecadores. Mas para que Jesus chama os pecadores? Para que eles deixem de ser pecadores e sigam Jesus. Ele não chama para que eles continuem no pecado, né? Mas enfim, Mateus foi olhado, contemplado, e hoje você, filha, que está aqui, está sendo contemplada por Jesus. Está sendo olhada por dentro. E o olhar de Jesus, Ele não vê só a casca. As pessoas só viam a casca, só julgavam aquele pecador, mas Jesus viu o coração de Mateus. Jesus está olhando para você, filha, e vendo o seu coração, você machucada, você carregando tantos pesos, você ferida pelos seus relacionamentos, você que se frustrou num relacionamento, ou você que nem encontrou a pessoa certa. Jesus está olhando para você e dizendo: eu te amo. Ele está falando com você: segue-me, como falou para Mateus. E claro, eu não vou falar de Mateus, mas eu quero trazer uma outra pessoa, uma figura, um personagem do Evangelho ali, dos Evangelhos, que é uma mulher e que viveu a mesma experiência de Mateus. De quem eu estou falando? Maria Madalena. Depois de Nossa Senhora, Maria Madalena é a mulher mais importante do Evangelho. Você sabia que o nome dela foi citado 17 vezes no Evangelho? Muito mais do que muitos apóstolos. Você sabia que Santo Tomás de Aquino chamou ela de apóstola dos apóstolos? Testemunha, primeira testemunha da ressurreição. Olha, essa mulher é tão importante que ela esteve no Calvário, enquanto os discípulos fugiram e se esconderam. Esses homens são corajosos. Só daquela época que era meio covarde. Agora, olha só. Olha ali, aqueles de azul. Olha esses aqui. Estufa o peito aí, homem, para filmar vocês, para mostrar que vocês são fortes mesmo. Aqui são corajosos. Eles teriam ido para o Calvário, esses aqui, né? Mas os da época de Jesus se esconderam. Quem estava lá? Aliás, João estava lá, né? João não se escondeu. O apóstolo João ficou aos pés da cruz. Mas a maioria era mulher. E Maria Madalena estava lá. Depois, o Evangelho diz, quando José de Arimateia comprou um campo, ungiu o corpo de Jesus e foi enterrá-lo naquele túmulo novo, quem que estava com José de Arimateia? Maria Madalena. No domingo cedo, era o primeiro dia da semana dos judeus, quem que apareceu primeiro lá no túmulo de madrugada e viu o túmulo vazio? Quem? Maria Madalena. Aí ela foi falar para os discípulos, e João e Pedro vieram conferir o túmulo vazio. A quem que Jesus apareceu ali naquele jardim do túmulo? E que ela perguntou: você é o jardineiro, onde você colocou o corpo dele? A quem que Jesus apareceu? A Maria Madalena. E ele chamou pelo nome, Maria. E ela disse: Rabuni, que quer dizer mestre. Então, gente, essa mulher é importante.
E existem livros apócrifos, né? Tem livro apócrifo, é um livro histórico da época, mas que não está no cânon da Bíblia, né? Tem o Evangelho de Maria Madalena, que é um livro apócrifo. Ela é uma mulher muito importante, mas veja bem, você sabe que na história muitas vezes disseram que ela era prostituta. Você já ouviu essa história? Sim ou não? E teologicamente já foi provado que isso não é verdade. Ela não era prostituta. Uma vez no século V, São Gregório, que é uma bênção, se equivocou e falou que ela era uma prostituta. E depois que uma pessoa fala, o negócio vai espalhando, né? Mas já se provou que ela não era prostituta. Mas venhamos e convenhamos. O que o Evangelho fala dela? Que ela era possuída por quantos demônios? 7 demônios. E na Bíblia o número 7 é o número da plenitude. Ou seja, ela era possuída por toda espécie de mal. Tudo bem, padre, ela não era prostituta, mas ela devia ter uma vida bem tranquila, né? Nenhum problema para ser possuída por 7 demônios, né? O que você acha? Ela poderia não ser prostituta, mas essa mulher tinha uma vida complicada. Como que esses demônios entraram lá? Por quê? Eu aprendi com o padre Rufus, aquele grande exorcista que veio pregar tantas vezes na Canção Nova, falecido já, que sempre quando há uma possessão, uma infestação diabólica, uma obsessão diabólica, existe uma brecha, né, pela qual aquele mal entra. Às vezes é um pecado grave da pessoa, às vezes é um abuso que a pessoa sofreu, às vezes é uma ferida, mágoa profunda, às vezes é uma consagração que alguém fez, invocando o Espírito sobre ela. Gente, essa mulher tinha uma história difícil. Não é todo dia que a gente vê uma jovenzinha chegando assim: ô padre, eu estou com 7 demônios, vem fazer uma oração aqui por mim. Você vê assim todo dia? Tem alguém lá na sua família que tem esse problema? Alguém na tua igreja? Alguém no teu trabalho? Gente, essa mulher, o Evangelho não diz, mas ela viveu situações muito difíceis. E sobretudo quem já fez uma oração de libertação, eu já participei, já rezei, mesmo não sendo exorcista, já ajudei padres exorcistas. E já tive que atender algumas vezes, porque quando acontece, você está no lugar, você é o único padre, você tem que dar os primeiros socorros, digamos assim, né? É muito humilhante, é muito sofrido para a pessoa. É muito sofrido. Então essa mulher era uma mulher sofrida, era uma mulher perdida. Existem lendas que diz que ela tinha saído com um escravo romano, se casado com um soldado romano, depois foi abandonada, virou prostituta. Gente, não tem fato histórico que prova que ela foi prostituta, mas não tem também fato histórico que prova que ela não foi. A gente não sabe. O que a gente sabe é que essa era uma mulher muito sofrida. Talvez como você que está aqui. Talvez ela sofreu um abuso sexual na infância, talvez ela foi humilhada, talvez ela se envolveu com quem não devia, eu não sei. Mas o que aconteceu com Maria Madalena? O mesmo que aconteceu com Mateus. Ela foi contemplada por Jesus. Jesus a contemplou. E contemplando-a, Jesus revelou a ela mesma quem ela era, a sua identidade. Porque veja bem, tantas feridas que essa mulher tinha sobre si, tantos machucados, que não deixavam a essência dela vir à tona. Ela vivia uma vida totalmente perdida, desiludida. Gente, imagina a autoestima dessa mulher, como não estava lá no pé. Porque na sociedade de Jesus, quando uma pessoa tinha uma doença, ela era vista como esquecida por Deus e amaldiçoada. Agora imagina uma mulher possessa. Ela era vista como uma mulher amaldiçoada, esquecida por Deus, impura, profana. Então imagina a autoestima dessa mulher, estava lá no pé. E a autoestima em uma mulher, isso é uma coisa muito importante. Talvez ela se envolveu em tantos relacionamentos ruins, porque ela se via de maneira depreciativa, de maneira negativa. Quantas mulheres que eu vejo hoje em relacionamentos ruins, abusivos, porque elas sentem, elas entendem que elas não merecem nada de bom, e que se elas perderem aquele homem que está abusando delas, elas vão ficar sozinhas, então elas se sujeitam a viver uma vida de cachorro. Pior, né? Porque os cachorros hoje são muito bem tratados, né? Uma vida de abuso, porque ela tem uma autoestima muito baixa. É isso que eu escrevi no capítulo 7 do livro A Cura da Alma Feminina. O título do capítulo é Mulher, como você se vê? É o título do capítulo. Ali eu falo sobre a importância da autoestima em uma mulher. Por quê? Porque vocês, mulheres, pela constituição hormonal, vocês são muito mais sensíveis que a gente. Vocês têm uma grande sensibilidade, o que é um dom, não é uma fraqueza. Todavia, por vocês terem essa maior sensibilidade, vocês são mais afetadas em alguns aspectos por algumas coisas, por algumas experiências, sobretudo do ponto de vista afetivo. Então, Maria Madalena, ela não se via como Jesus a via.
Ela não se via como filha amada, como escolhida. Vai saber como essa mulher se via, para ela viver tudo que ela viveu. Vai saber quais eram as experiências. Mas quando Jesus a olhou, a contemplou, tudo mudou, gente. Ela se tornou essa bênção que ela é. Que ela se tornou para a igreja de todos os tempos. Tem uma festa litúrgica anual na qual nós celebramos Maria Madalena, Santa Maria Madalena. Mas eu retomo o que eu estava dizendo. Como que não estava a autoestima dessa mulher? E eu digo para você, repito, para você, mulher, a sua autoestima, a maneira como você se enxerga, isso é muito importante. Porque se você não se enxergar como Jesus te enxerga, você vai permitir que qualquer pessoa entre na sua vida, consciente ou inconscientemente, e muitas vezes não te trate com respeito. E muitas vezes te insira em relacionamentos que você não quer estar, não precisa estar. Mas eu te pergunto, como você se enxerga? Como é a sua autoestima hoje? O que é autoestima? É o amor que a gente tem pela gente mesmo, é o respeito próprio. Quantas mulheres que eu vejo, gente, eu sou padre, eu estou ouvindo vocês diretamente, quase que cotidianamente, que tem uma autoestima lá no pé, que nunca se sente boa o bastante, bonita o bastante, merecedora o bastante. É um vazio no coração. E você vai querendo preencher esse vazio, fazendo coisas e vai se perdendo. Quantas mulheres perdidas. Gente, nunca na história a gente teve tanta política pública voltada para a mulher. Nunca na história teve tanta ONG, tanta gente falando para a mulher. E nunca na história a mulher teve tão perdida como agora. Nunca. De não saber qual é o papel dela. Nunca se ofereceu tanto e nunca a confusão foi tão grande. Por quê? Porque você não está entendendo quem você é. A sua essência. E muitas vezes a maneira como você se interpreta não é a maneira como Deus te interpreta, como Deus te vê. E voltando ao assunto da autoestima. Você sabe que esse é um assunto bem complexo. No livro A Cura da Alma Feminina, eu peguei uma pesquisa de uma universidade de Londres, bem interessante, que provava o quanto que é importante para a construção da autoestima da mulher o relacionamento que ela tem com o pai ou com o primeiro homem da sua vida, seja um tio, seja um irmão, né? Como para você, mulher, é importante o seu relacionamento com seu pai ou com quem fez esse papel? Por quê? Porque a pesquisa provava o seguinte, que quando a mulher, a menina, sente que ela falhou em conquistar, entenda a minha metáfora, o primeiro homem da vida dela, é como se a autoestima dela fosse lá no pé. E para consertar isso, só Deus. Sabe? Ao que eu te pergunto, como é que foi o seu relacionamento com seu pai? Você teve um? E aqui eu não quero dizer que não tem jeito para você, não. Eu estou te conscientizando das feridas para te apontar o caminho da cura. Como é que foi o seu relacionamento com o pai? Como é que foi o seu relacionamento com o masculino? Quantas mulheres que muitas vezes se fecham ao casamento, se fecham, até nas nossas congregações, comunidades, e você começa a acompanhar a gente como padre, e você vai ver, a menina fala, padre, eu quero ser freira, eu quero me consagrar totalmente a Deus. E depois de um tempo acompanhando, né, com muito respeito à história da pessoa, você vê que a pessoa não tem um chamado para ser freira. Ela não tem uma vocação para ser celibatária. Mas no fundo, ela cresceu vendo o pai abusando tanto da mãe, o tio vivendo um relacionamento tão ruim com a tia, que inconscientemente ela fez um voto íntimo. Se ser casada é isso, eu não quero. Então ela se bloqueia. Porque o relacionamento dela com o masculino, primeiro, foi muito ruim. Quantas mulheres abraçando uma outra opção sexual, por causa que são feridas com o homem. Feridas com o primeiro homem da vida, que foi o pai, que foi o tio. E quando existem abusos e tantas outras coisas, a autoestima feminina vai sendo atingida. E, consequentemente, o seu amor próprio vai abaixando. Gente, uma mulher com amor próprio baixo é um perigo, é uma bomba. Por quê? Porque ela se explode, ela entra em enrascada. Porque ela se auto-sabota, ela se vê como não merecedora do bem. Não merecedora de ser amada por alguém, de ser vista por alguém, de ser escolhida por alguém. E se sujeita a qualquer coisa. Esses tempos atrás eu atendi uma mulher que falava, padre, meu marido me bateu, mas é que o Corinthians perdeu, né? Meu marido me bateu, mas é que aquele dia ele estava muito estressado. Minha irmã, você não é saco de batata. Eu digo para você, o dia que seu marido encostar a mão em você, faz um escândalo, chama a polícia, faz uma live. Nunca aceite isso. Porque o dia que você aceitar a primeira vez, nunca mais vai parar. Porque todo dia ele vai estar estressado. Esse bando de banana, né, que fica batendo em mulher aí. Esse tempo atrás eu vi a história de um rapaz, eu contei esse tempo atrás aqui na pregação, batia na esposa, e a esposa sempre quieta, só que a esposa era a irmã de um traficante, né? Aí da terceira vez que ele bateu, a irmã falou para o irmão. O irmão foi na casa dele com 3 caras, com 3 revólver, faca. O
cara ajoelhou, chorou igual uma gazela. Estou falando que tem que recorrer à violência, mas diante da esposa era um macho, diante dos traficantes lá com o revólver, enfiou o revólver na boca dele, fiquei sabendo da história, Deus nos defenda, né? Ai, ai, ai. Não matou o cara não, mas o cara nunca mais bateu na mulher, virou um gentleman. Está vendo que correção linda? Não reproduza dessa forma, mas Deus sabe, né? Deus sabe que cada um merece. O cara virou uma seda. Diz que o irmão da mulher ainda era um baita de um negão, assim, fortão, né? Para a mulher ele era macho, diante do negão ele virou uma gazela, né? Ai, não, até a voz afinou, né? Mas se você se sujeita, minha filha, o dia que alguém encostar o dedo em você e você for muito compreensiva com ele, não tem compreensiva. O cara, você não é saco de pancada, né? Não é de batata, é de pancada, eu queria dizer, desculpa, anteriormente. Você não é saco de pancada, mas às vezes o problema é a sua autoestima. É o seu relacionamento com o masculino. Você não se sentiu amada. Você não se sentiu escolhida, você não se sentiu vista. Presta atenção como a menininha, eu tenho uma sobrinha que é minha filhada inclusive, a menininha ela não tem nem noção disso, mas ela vai fazendo as coisas para ser vista pela gente, para ser apreciada, né? Ela começou a fazer balé, né? E ela queria que eu dançasse balé com ela. Eu falei, melhor não. Eu acho que eu não vou conseguir fazer fica com o pezinho assim. Claro, ela é novinha, né? Tem 3 anos. Ela faz o pé assim para cima e vai fazendo assim. Eu falei, eu vou cair aqui, né? Grandão assim, a gente é meio desengonçado para certos movimentos. Eu sou sincero em reconhecer em rede nacional, né? Mas ela vai fazendo as coisas assim, parece que ela quer que o tio veja, né? Que o pai veja. Aí o tio fui lá, dei um beijo nela. Ela não falou para mim, ela nem sabe disso. Mas é um instinto que está dentro dela. Porque a gente precisa de amor, gente. E a falta de amor que acontece na nossa história não é algo para nos fazer mais forte, foi uma deficiência, faltou amor, faltou algo essencial. Toque, presença, elogio, amor. Então, filha, Jesus hoje está te olhando e dizendo, eu quero curar a sua autoestima, eu quero fazer você se enxergar como eu te enxergo, eu quero curar as feridas dentro de você. Eu sou Deus, eu estou te olhando, eu estou te contemplando. Eu quero dizer a minha palavra para te levantar. E você sabe que lá no meu livro, na página 126, eu coloquei ali 7 pontos que você precisa conferir para entender se a sua autoestima hoje é boa ou não. Foi uma pesquisa que eu li também, feita fora do Brasil, e uma dentro do Brasil, eu juntei as duas, que elas provavam quais são os comportamentos padrões de quem tem uma baixa autoestima. Vou ler aqui. Comparar-se demais com as outras mulheres, colocando-se sempre numa posição inferior. Ninguém sente isso aqui, mas em outro país, né, que eu vi lá. Aqui não tem esse problema. Sentir ciúme excessivo, ter dificuldade para lidar com crítica, ter uma constante posição de vítima, né? Ter uma constante carência de atenção e se sentir rejeitada pela menor coisinha que acontece. O namorado não segurou na mão por 2 minutos, ela se sente rejeitada e faz uma confusão. Ter uma sensibilidade extrema, desequilibrada quando contrariada, né? Se a pessoa te contraria, dá um show. É autoestima, é um sinal de algo lá dentro não está bom. Ter uma constante insatisfação com o próprio corpo, com os atos, ou no outro oposto, viver o culto do corpo para provar que é bonita, sinal de uma autoestima desequilibrada. Cultivar uma autocrítica intensa, excessiva. Ter uma grande dificuldade em se valorizar, né? Alimentando uma submissão excessiva. Tudo isso são sinais de uma autoestima, sabe, desequilibrada. E eu digo para você, esse livro está falando da identidade da mulher, o meu livro. Só que para a sua identidade vir à tona, segundo o que Deus te criou, você precisa deixar Deus curar as feridas que estão barrando a sua essência de vir à tona. É como quando tem um rio, né, e se constrói uma barragem. A água não flui. É preciso abrir as comportas da barragem para a água fluir, sabe? Então, Jesus está te olhando para curar a sua essência. E Ele quer trazer à tona a sua essência. Um dos dons que eu escrevi lá, falando da identidade da mulher, a mulher recebeu de Deus o dom de influenciar, de educar. Você presta atenção. Em todo o império, né, tinha um provérbio latino antigo que dizia assim: a mão que balança o berço é a mão que governa o reino, né? Para dizer da influência das mães dos imperadores ou das esposas, como eu já disse. Então, Deus te criou para tirar essas barragens, essas feridas, deixar Ele te curar para você ser uma influenciadora, como Maria. Gente, Maria, onde ela estava, ela influenciava. Quando ela chegou no cenáculo, né, existem santos padres ali, do período patrístico, que diz que o Pentecostes também
e muito aconteceu por causa da presença de Maria, que foi o para-raio, né, que puxou a ação, a vinda do Espírito Santo ali, em Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Ela influenciava, ela educava para o bem. A mulher é convidada, como eu disse para você, a ser Maria em todas as circunstâncias da sua vida. E não ser Eva. Não alimentar a Eva que está aí. Porque a Eva está aí. Como você alimenta a Eva? Sendo egoísta, sendo sensual, né? Há uma diferença entre ser feminina e ser sensual. Uma mulher feminina é uma coisa, uma mulher sensual é outra coisa. A mulher feminina, ela conquista pelos caráter, pelas virtudes. A mulher sensual conquista, quer conquistar mostrando o corpo, né? Partes do corpo. Se submetendo a uma cultura de sensualidade, de objetificação, quer ser vista como objeto, né? Para conquistar um desejo. Que muitas vezes é desequilibrado, né? Você que fica, a menina que fica postando foto com pouca roupa no Instagram. Você só vai atrair homem equilibrado, maduro, que só vai pensar coisas santas a seu respeito fazendo isso, filha. Você vai ser desejada assim como uma esposa para ser amada fazendo isso. Tenha certeza, eu sou homem, tá? Sou padre, mas sou homem. Fica a dica, tá? O que você quer atrair com as fotos que você posta, com a postura que você tem, com as roupas que você veste? Você está sendo Maria ou Eva? Nas coisas que você fala, nas roupas que você veste, repito. Deus te chama a ser Maria, a trazer a essência de mulher de Deus à tona. Mas é uma escolha, você é educadora, querendo ou não querendo. A mulher está sempre influenciando. E você pode dizer, ai padre, como é que você sabe? Você não é mulher. Eu não sou mulher, mas eu fui criado somente com 2 irmãs, uma mãe e umas 14 primas do lado. Lado do meu pai só tem mulher, tinha um primo, homem que morreu de acidente. Só fui criado com as mulheres. Então, eu fui formado pelas mulheres e eu tive que aprender. No meu caso foi muito assim, muito tranquilo. Ou eu aprendi a lidar com as mulheres ou eu morria. Então eu aprendi, foi muito espontâneo, né? E eu era o caçula ainda, né? Tudo que tinha que pegar era eu que pegava. Até eu ficar maiorzinho, né? Minhas irmãs ficaram mais assim comigo, né? Me respeitaram mais. Mas quando eu era moleque... Mas eu vou ser sincero, eu tive o meu pai, graças a Deus, meu pai é um caminhoneirão, italianão, aqueles caminhoneiros, sabe? Que anda sem camisa e tal. Então tive sim uma referência masculina fantástica. Mas ele viajava muito. Então eu fui criado muito pelas meninas e louvo muito a Deus por elas. Aprendi muitas coisas com elas. Muitas. Coisas que eu não teria desenvolvido se não fosse a presença das minhas irmãs, das minhas primas. Claro, algumas coisas para mim eram meio difíceis, porque eu não pensava como elas, eu não processava como elas, mas eu tinha meu pai que chegava, me levava com ele para os lugares, então tinha essa contrapartida, graças a Deus. Mas a maioria do tempo eu fiquei com elas. E eu aprendi muito, como elas me influenciaram sem saber. Gente, porque eu digo para vocês, você mulher, você tira do homem coisa que nem ele sabe que tem. Sabe? Presta atenção. Em primeiro lugar, você vê uma roda de homem conversando, a gente está falando de coisas. Você vê uma roda de mulher conversando, elas estão falando de pessoas. Do que elas sentem, do que o outro sente, do que o outro fez e fez ela sentir tal coisa. Homem conversando é futebol, é carro, e às vezes é de mulher, né? Não pode, viu, rapaz? Convertam seus casados, tem que falar só de coisa boa, não das outras mulheres, né? Mas o homem fala de coisa, a gente não sabe falar da gente. Eu costumava dizer, né, que uma vez uma mulher chegou em mim e disse, padre, meu marido não fala o que ele sente. Eu falei, minha filha, não é que ele não fala, ele não sabe. A gente não é conectado com o mundo interior como vocês. Não é natural. Eu estou mentindo, homens, com raras exceções. Eu aprendi com as minhas irmãs, então eu fui estimulado, mas não é natural. Eu e o meu pai viajando, meu pai me levava para viajar, né, nas férias, eu ia, ele soltava o caminhão na minha mão naquela época, viu, crianças, era diferente, viu? Tinha 14 anos e dirigia o caminhão com 15 mil quilos. Os mais antigos viveram essa experiência, né? E você acha que eu e meu pai ficava na viagem falando assim, ai pai, quando a mãe me distratou, eu me senti assim tão desapontado. Eu me senti carente, eu senti que eu não tinha nutrição emocional. Você acha que eu e ele falava isso? Gente, a gente quase não falava, e quando falava era para contar piada, rir ou tirar sarro de alguém. E às vezes a gente não falava nada, quando olhava um para o outro, ele falava, eu falava, A gente já entendeu. A gente também tinha as nossas conversas, mas a gente conversava, nossa, você viu aquele caminhão lá? Um dia eu vou comprar aquele caminhão. Pai, mas o pneu daquele lá estoura fácil. Não, mas pneu não é problema, pneu é mais barato do que motor. Esse aqui tem problema no motor. Era o nosso diálogo. Quando rolava o diálogo. E para mim e para ele estava bom, sinceramente. Eu não fiquei triste, eu não falava assim, mãe, papai não me deu atenção. Não ouviu sobre os meus afetos. Eu nem sabia que eu tinha afeto, na verdade. Mas estava lá. Só que eu estava certo? Não
não sei se eu estava certo. Deus me criou assim por um motivo, nos criou assim. Mas Ele quer que a gente aprenda com vocês, a nos conectar com a gente mesmo. Porque o homem não sabe, não é nosso. Então vocês são uma bênção para nós. Se vocês se tornam Maria na nossa vida, não Eva. Porque uma mulher, quando quer ser uma bênção, ela é uma bênção. Mas quando quer ser uma maldição, também sai de baixo. Sai de Satanás, né? Você vê, isso é bíblico. A salvação entrou no mundo pelo sim de Maria, o pecado entrou no mundo pela desobediência de Eva. E tantos outros exemplos, né? Mas, filha, como eu estava dizendo, você precisa exercer essa funcionalidade do educar, do influenciar para o bem, levando pessoas a Deus. Ontem eu dizia que eu só me tornei padre pela oração da minha mãe, pelo exemplo de espiritualidade da minha mãe. Meu pai também ajudou, me formou em muita coisa. Claro, eu sou grato a ele, né, na resiliência. Com 13 anos eu descarregava caminhão cheio de ferro com ele. Então ele não matou, viu, molecada? Ai, meu Deus, exploração infantil. Exploração nada, olha como eu sou desnutrido e pequeno. Não matou, não. Claro que ele não era bobo, ele falava, vamos descarregar esse caminhão que depois rola um rodízio. E eu era movido a comida até hoje, né? Pai, para agora, vamos descarregar. E juntava ferro, foi muito bom. Não fui criado um banana, né? Tanto que às vezes, assim, acontece certas coisas, a pessoa reclama, eu falo, meu amigo, essa geração de agora, não vou falar nada, porque vão falar que eu sou preconceituoso. Mas a chapa fervia, a gente catava o touro pelo chifre. Cada geração tem os prós e os contras, claro, não vou entrar nesse assunto. Mas eu aprendi muito com a minha mãe, eu devo muito para a minha mãe. Eu aprendi a rezar, eu aprendi a ser mais silencioso. É interessante como vocês têm um dom que nós homens não temos. Homens, aceita que dói menos. Nós não temos intuição. A mulher tem uma intuição que é dom de Deus, é uma conexão direta. Eu não sei que raio que vocês têm. Eu lembro uma vez, eu estava pensando em ser padre lá atrás, minha mãe falou assim, uma menina lá, não tinha nada a ver. Cuidado com aquela menina, você vai namorar aquela menina. Eu falei, mãe, não tem nada a ver. O que aconteceu? O que a minha mãe falou. Eu falei, mas como é que sabe, gente? Claro, não estou falando que sempre vocês estão certas, mas ouça a sua intuição. Claro, purifique a sua intuição com oração, viva em estado de graça. Mas a mulher tem uma intuição. E você já percebeu isso na sua vida. Sobretudo para perceber a outra mulher, como tem uma intuição. Para olhar para a outra e falar, essa daí, né? Mulher não enrola a mulher, né? A mulher pode enrolar o homem, chegar, toda aquela inocência, está afim do cara, mas chega com aquela inocência, mas a outra já olha, a irmã do cara já olha e fala, sai daqui, sem vergonha, salafrária, já entendi tudo o que você quer. Não é verdade? Vocês têm uma intuição, mas isso precisa ser um instrumento para o bem, para a santidade, para a conversão, para levar pessoas para Deus, para educar os seus filhos na fé. Você sabe, como eu dizia, nós vivemos um tempo muito complicado, gente. Por quê? Porque a cultura de hoje, né? A cultura woke, que é essa praga que está desconstruindo a identidade masculina e feminina, sabe? Quer ensinar a mulher que ela tem que se empoderar, né? Que ela, você sabe, é tão diversa da mensagem de Cristo, só que o empoderamento que elas falam é o empoderamento que eles querem. Se não for do jeito que eles querem, eles são muito abertos, tá? Para ouvir todo mundo, para acolher todo mundo, até que você discorde. Se você discorda, eles te cancelam. Se você discorda, você é o diabo. Mas se você está falando que é politicamente correto, você está no céu, você é certo, você é santo. Mas essa ideologia está ensinando que você tem que se empoderar. Mas Cristo está ensinando que você tem que se sacrificar. É o contrário. Cristo era empoderado, Filipenses capítulo 2, ele era Deus, mas ele se esvaziou, kenosis, para se sacrificar, amando e salvando a gente na cruz. Então, Deus te chama, filha, ao poder do sacrifício. Padre, então eu vou ser só humilhada. Não é isso, filha, não é isso. O sacrifício de dar a sua vida, de gerar vida. Você sabe que teologicamente toda mulher é chamada a ser mãe, biblicamente? Toda. Padre, mas e as freiras? Quem disse que a freira não tem maternidade espiritual? Mãe no sentido de fecundar a vida, não só no sentido biológico que eu estou dizendo, né? Uma freira tem maternidade espiritual, ela gera milhares de jovens, muitas vezes essas freiras que trabalham nas escolas, na educação, eu conheço muitas, geram discípulos para Cristo, né? Mas você tem o dom de influenciar e de gerar vida. A maternidade é latente numa mulher. Só que é isso que essa cultura quer combater. Essa cultura, esse pensamento quer fazer a mulher imitar o homem no que o homem tem de pior. Imitar o homem do que o homem tem de pior e abrir mão da sua essência, da sua beleza maior, que é esse dom de fecundar a vida.
Então Jesus não chama você ao empoderamento, Ele chama ao sacrifício. Na cruz Ele se esvaziou, se sacrificou mesmo sendo Deus. E qual é o sacrifício? O de gerar vida, o de ser mãe, biologicamente ou espiritualmente, o de suportar a cruz de cada dia de um matrimônio. Eu sei que não é fácil o matrimônio, né? Você sabe aquela história que o rapaz foi na missa, chegou em casa e começou a dançar com a esposa, e levantar e beijar. A esposa assustada falou: o que foi, meu amor? O que aconteceu? Você nunca fez isso comigo? Você está me dançando, me alegrando, me abraçando. Ele disse: não, o padre na homilia hoje falou que eu tenho que abraçar a minha cruz. Aí ela quase deu uma voadora na cabeça do infeliz, né? Mas para dizer que é bonito, é lindo o matrimônio, mas você que é casada, você sabe. O dia a dia é fácil, filho? O dia a dia, o educar filho, a rotina, sabe? Não é fácil, mas é aí que você se sacrifica no dia a dia. Se sacrifica educando um filho. Gente, eu louvo a Deus pela vida de vocês, mães e pais. Eu quero pedir até uma salva de palmas para os pais e para as mães, em especial para as mães, já que o acampamento é das mulheres, né? Porque não existe coisa mais linda e mais difícil no mundo, né? Como diz o ditado, é padecer no paraíso, né? Tem um ditado em latim que diz assim: repetitio mater scientia. A repetição é a mãe do aprendizado. Mas eu nunca vi isso tão latente olhando para minha irmã educando meu sobrinho. Como tem que repetir, né? Não vai ali, você vai cair. O menino vai 5 vezes, cai, machuca a cabeça, e quem é culpado depois é a mãe. Sendo que ela falou 5 vezes para não ir. Não vai que vai te machucar. Ele vai, se machuca, começa a chorar, ainda a sogra comenta: a mãe não olha. Tem que repetir, né? Gente, eu sinceramente, eu tive criança na minha família muito tempo atrás. Então agora eu já não sou mais adolescente como quando as minhas sobrinhas eram pequenas. Sou homem, então eu olho com outro olhar, né? As minhas férias eu vi, gente do céu, tinha coisas sinceramente que nenhum dia eu vi minha irmã repetindo de 8 a 10 vezes. Mas o menino tem que ir lá, tem que se machucar. Mas é um sacrifício, é o dar a vida. O educar nesse mundo que quer desconstruir a identidade dos nossos jovens, afetiva, sexual, impondo essa cultura, sabe? Desconstruindo o papel. A mãe tem que educar, tem que acompanhar. É um sacrifício, mas eu digo para você, se sacrifique. Às vezes você olha assim: a minha amiga tem tanto dinheiro, está trabalhando, e eu estou aqui com esses filhos. Isso não é uma maldição, isso é uma bênção. Se sacrifique. Deus te criou para ser mãe, não para ficar uma viciada. Claro, se você trabalha, se está dando certo, ótimo. Mas se for para escolher entre sacrificar a sua família e sacrificar momentaneamente o seu trabalho, com toda a humildade, mas com toda a autoridade de padre, eu digo: escolha a sua família, porque essa é a sua missão. Foi para isso que Deus te criou, sabe? Essa é a sua missão, Você sabe que eu vi uma pesquisa hoje de médicos que estavam entrevistando pessoas no leito de morte. E você sabe o que as pessoas no leito de morte diziam? Todos esses médicos perguntaram: qual o seu maior arrependimento? Todas, homens e mulheres: eu trabalhei demais. Se eu pudesse voltar, eu trabalharia menos e estaria mais com os meus filhos, com a minha família. Todos no leito de morte. Será que isso te ensina alguma coisa? Mas as mulheres aí, e essa cultura, estão te ensinando que você tem que imitar o pior dos homens. Tem que ser um homem, sabe, viciado em trabalho, que só quer trabalhar, que os filhos se explodam, porque eu tenho que ter poder. O teu empoderamento é o sacrifício. Olha para a cruz, ali é o empoderamento. É o sacrifício de gerar vida. Ai, padre, mas só isso? Não é só isso. Gerar uma família, educar um filho, é muita coisa, é a sua missão, filha. Mas essa cultura está ensinando que isso é abusar da sua identidade. É abusar. Onde já se viu falar que mulher tem que ter filho? Não, então quem tem que ter filho? O poste? Eu engordei esse tempo atrás, emagreci agora. Mas eu coloquei a mão, não chutou, era só gordura mesmo. Eu tentei ver, mas não era. Se tiver alguém aqui, né, a gente não gera, né, meninos? A gente não tem essa dor que você tem, essa bênção que você tem, sei lá. É você que gera filho. É ofensivo falar que a mulher gera filho. Minha filha, a sua fisiologia está dizendo que você foi feita para ser mãe. E quanta mãe que eu vejo assim, com 30 anos: ai, padre, eu não vou ter mais filho, dá muito trabalho. Um dia eu atendi, sem brincadeira, no confessionário, um monte de mãe falando: eu não quero ter mais filho, dá muito trabalho. E no mesmo dia eu atendi um monte de mulher mais velha, chorando, dizendo: padre, se eu soubesse eu tinha tido mais, um filho morreu, um filho está fora do país, eu não tenho ninguém, onde comeu um, comeria 3, padre, que triste, eu não posso ter mais filho. Parece que Deus manda essas pessoas só para me mostrar, para mostrar para o padre, sabe? Às vezes você está com medo de ter filho, porque está com dificuldade de filho. Eles vão sobreviver.
Daqui 10, 30 anos, você vai ver a bênção que é ter uma família numerosa. Seja generosa com Deus, seja generoso, não tenha medo de colocar uma vida nesse mundo. Sabe? Agora, voltando ao que eu estava falando da cultura, né? Da cultura woke, que quer ensinar que você... Olha só, eles mudaram os nomes das coisas. Eles tentaram isso lá nos Estados Unidos, nas universidades sobretudo. Eles diziam que era proibido falar a palavra aborto. Tinha que só falar encerrar a gravidez. Eles disseram que era proibido dizer a palavra mulher, mas tinha que dizer pessoa que menstrua. Olha para o seu lado, tem uma pessoa que menstrua aí do seu lado? Porque não pode ofender, né, as outras pessoas que se identificam da mesma forma, mas não tem o corpo de mulher. Vai para a cadeia, vai chupar prego, né? Desculpa a sinceridade. Cansamos, gente, nós cansamos, eu cansei. Nós cansamos, sabe? Chega, deu. Ou pessoa que menstrua. Mas isso aí é uma cartilha, tá? E quem não falava assim na internet começou a ser cancelado. Cancelado. Onde já se viu aquele padre do mal. Ele chamou a mulher de mulher. Ele falou que uma mulher tem que ter filho. Onde já se viu. Vai para a cadeia, não quero seguidor não, quero céu. Vai para a cadeia, vai chupar prego. Que isso, né? Onde a gente vai parar? E quanto mais você vai aceitando, mais essas coisas vão avançando. Olha só, isso aqui eu tirei de uma cartilha, viu? De um site dos Estados Unidos. Isso aqui não é invenção minha. Olha só, não pode falar, lá no inglês eles têm a palavra seminal, que quer dizer assim, né? Que vem da palavra semen, que é sêmen, que quer dizer assim, aquilo que é inovador, que gera vida. Eles falaram que não pode mais usar, porque sêmen remete ao masculino. Então não pode usar essa palavra. Mas no inglês é tão comum, né? Seminal. Não pode. Eu digo para você, pessoa que menstrua, você precisa se levantar contra essas coisas. Só para ontem, ensinar os seus filhos. Dizer assim para a sua menina, olhar bem no olho e falar assim, além de ser uma pessoa que menstrua, você é uma mulher. Você pode gerar filhos. E que bênção é uma mulher que é fecunda, que gera filhos, que tem um monte de filho. Espirituais como uma freira ou fisiologicamente falando, sabe? Mas você tem que assumir, filha, a sua identidade, porque tudo isso vai justamente confundindo a sua identidade, confundindo aquilo que você foi feita para ser. Você foi feita para impactar uma geração. Você foi feita para levar uma geração para o céu, e não para se encolher diante do mundo que dita o que é certo e o que é errado. O que dita o que é certo e o que é errado, em primeiro lugar, é o senso comum, né? Quando você tomando banho, filha, olhar para baixo, quando você estiver tomando banho, e ver que você não tem um órgão sexual masculino, isso quer te dizer alguma coisa, sabe? Eu não sei, né? Talvez queira te dizer alguma coisa. Quando você for fazer um exame e ver que você tem ovário e trompas, né? Útero, eu não tenho, até hoje eu não descobri um útero em mim, eu acho que eu não tenho, né? Quando você descobrir, isso quer te dizer alguma coisa, ponto. Sabe, filha? Se abra para ser a bênção que você foi feita para ser, e seja uma mulher que faz o bem, que influencia. Vou encerrar essa homilia falando da juíza Débora. Quem conhece a história da juíza Débora? Juízes capítulo 4 e 5. Levanta a mão. Ninguém? 2 pessoas? Jesus, eu estou fazendo lá no meu canal a Bíblia inteira em 1 ano, meio-dia, viu? Todo dia, estou lendo a Bíblia inteira. Vai lá depois, para na próxima homilia, todo mundo levantar a mão e falar, eu conheço Débora, pá, tomei um café com ela. Débora, gente, na época dos juízes, não tinha reis ainda em Israel, né? O povo estava muito perdido, as tribos desunidas, e Deus levantou essa juíza chamada Débora. O livro de Juízes, no capítulo 5, versículo 7, diz que Débora era respeitada como uma mãe em Israel. Todo mundo ia a ela era uma anciã, para ela julgar as causas, para ela aconselhar. E teve uma guerra contra o rei dos cananeus chamado Jabim, que era o rei vizinho. Israel parece que tinha 10 mil soldados e Jabim tinha 80 mil soldados. Aí Débora foi falar com o general Baraque para ir para a guerra, que Deus ia dar a vitória. E o general tremeu na base e falou assim, eu só vou se você vir comigo. Ela falou, ela profetiza, né? Ela falou assim, eu vou, mas por causa da sua covardia, a vitória não vai ser dada nas suas mãos, vai ser dada nas mãos de uma mulher. E eles foram, e Deus interviu de uma maneira, sabe? Deus fez com que um vento, uma chuva caísse sobre o exército de Jabim, eles se dispersaram, e os exércitos de Israel conseguiu, era uma época de guerras, tá gente, bélica, conseguiu matar o inimigo, só o rei fugiu, e
Baraque, que era o general, correu atrás do rei, só que o rei se escondeu na tenda de uma mulher. E a mulher falou: pode dormir que eu cuido de você. Dormiu, sentou um prego na cabeça dele, né? O Antigo Testamento é assim, gente. Por isso que você tem que ir lá acompanhar a Bíblia em um ano, para você entender o contexto de tudo, tá? E o Baraque chegou e a mulher mostrou, né, o rei morto, o rei de Jabim. E de fato cumpriu-se, né, o que a profetisa Débora falou. E ela foi celebrada em Israel. Por quê? Porque num tempo de guerra, outro dom da mulher, a resiliência, que é um dom da mulher, depois você lê no livro para você entender melhor, mas é a resiliência. O dom da resiliência em Débora, num tempo de guerra, sabe, se sobrepôs e ela teve coragem para dizer: vamos enfrentar. E Deus usou dessa mulher, que se sobressaiu, sabe, e que de fato foi uma líder para Israel, foi uma bênção, influenciou para o bem. Estou falando de uma, tem muitas mulheres na Bíblia, eu estou falando justamente para te incentivar a ler, né, a conhecer. Enfim, é um pouco disso. Olha de novo para a pessoa que menstrua do seu lado, diga para ela assim: Deus tem uma missão para você. Ou se for um homem também que não menstrua, diga para ele: Deus tem uma missão para você. Deus escolheu você. Ele quer que você influencie uma geração. Ele quer que você seja fecunda, diga para a mulher, se for um homem, que seja fecundo. Ele quer que você gere vida. Ele quer que você seja uma porta para o céu. Assim como foi a Virgem Maria. Amém. Vamos ficar em pé? A Ana vai nos ajudar, nós vamos cantar e depois nós vamos rezar, pedindo ao Senhor que Ele liberte vocês, filhas, que Ele nos liberte de tudo aquilo que não faz parte da nossa essência, tudo aquilo que é intoxicação ideológica, de tantas coisas que foi entrando na nossa cabeça. E a gente está aprendendo mais do mundo do que do Evangelho. Por isso que às vezes quando a gente ouve coisas da Bíblia, chocam a gente. Como o padre pode falar aquilo? Isso é sinal que você conhece mais o que a novela está falando do que o que a Bíblia está falando, né? 2 pessoas conheciam Débora aqui, ó, com todo respeito, mas eu estou sendo sincero, né? Será que você está conhecendo bastante a palavra para ela conduzir os seus pensamentos? Enfim, vamos cantar junto com a Ana. Depois o padre vai conduzir vocês numa oração. Levanta o seu braço. Deus te vê, não é indiferente, não é indiferente a sua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus te vê, Deus te vê. A sua dor, Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos para ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar. Essa música diz que Deus te vê, que Ele te contempla, como Ele viu Mateus, Maria Madalena, filha. Ele está vendo você aqui, você em casa. Eu quero convidar as mulheres, só a mulher, levanta o seu braço direito. Os homens vão ficar intercedendo. Se tem uma mulher do seu lado, a sua esposa, a sua mãe, estenda sua mão sobre ela e você vai rezar por ela, filho. Agora eu quero conduzir você, mulher, a fazer uma oração de renúncia. Você vai repetir depois do padre com a sua mão direita levantada. Eu renuncio. Eu renuncio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que é contrário. Tudo que é contrário. Mais forte, tudo que é contrário. Tudo que é contrário. À minha identidade. À minha identidade. Àquilo que Deus me criou para ser. Aquilo que Deus me criou para ser.
Eu renuncio às ideologias, Eu renuncio às ideologias, ao feminismo, ao feminismo, a tudo que me tira a tudo que me tira da minha essência da minha essência de filha de Deus. de filha de Deus. Eu renuncio ao pecado. Eu renuncio ao pecado. Eu renuncio às feridas da minha alma, Eu renuncio às feridas da minha alma, à carência. à carência. Eu renuncio Eu renuncio a tudo que me liga ao mal a tudo que me liga ao mal e à dependência afetiva. e à dependência afetiva. Eu renuncio a toda mentira que me disseram, Eu renuncio a toda mentira que me disseram, a todo fechamento à vida, a todo fechamento à vida, a todo egoísmo e amargura. a todo egoísmo e amargura. Eu renuncio Eu renuncio a todo mal, a todo mal, de qualquer nome, de qualquer nome, espécie espécie e poder, e poder, em nome de Jesus. em nome de Jesus. E ordeno que esse mal E ordeno que esse mal deixe a mim aos meus, deixe a mim aos seus, e que vá aos pés da cruz, e que vá aos pés da cruz. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus é o meu único Senhor. Jesus é meu único Senhor. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser como a Virgem Maria. Eu quero ser como a Virgem Maria. Eu quero matar em mim Eu quero matar em mim tudo que pertence a Eva, tudo que pertence a Eva, toda sensualidade, toda sensualidade, toda tristeza, toda tristeza, toda mentira, toda mentira, todo medo. todo medo. Eu mato em mim, Eu mato em em mim. nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero ser como Maria, E eu quero ser como Maria, orante, orante, pura, pura, intercessora, intercessora, resiliente, resiliente, educadora, educadora, geradora de vida, geradora de vida, uma mulher que leva para o céu, uma mulher que leva para o céu, que aponta para Deus. que aponta para Deus. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Por isso eu consagro a minha vida, Por isso eu consagro a minha vida, a minha feminilidade, a minha feminilidade, a ti, Virgem Maria. a ti, Virgem Maria. Ensina-me, mãe, Ensina-me, mãe, a ser a mulher que Deus me criou para ser, a ser a mulher que Deus me criou para ser, em tudo fazendo a vontade de Deus. em tudo fazendo a vontade de Deus. E nós homens que estamos aqui, pode baixar a mão, mulher, vamos estender as mãos para as mulheres, homens, me ajudem, e vamos rezar por elas agora. Estenda a mão, a tua mão, sim, em direção das mulheres que estão perto de você. Vamos rezar por essas mulheres. Senhor, nós te apresentamos como homem essas mulheres, Senhor. Como homens, talvez essas mulheres foram feridas por homens. Talvez essas mulheres foram feridas por um pai, por um irmão, por um amigo, por um marido. Nós como homens estendemos as mãos e pedimos, Senhor, a cura sobre elas. Pedimos a libertação sobre elas. Pedimos a salvação, Jesus. Que o teu Espírito batize e enche cada uma dessas mulheres aqui e em casa. Que o teu Espírito cure as feridas da alma. Que o teu Espírito cure e equilibre a autoestima, a autoimagem dessas mulheres, a maneira como elas se veem, como elas se interpretam. Que o teu Espírito cure o cansaço emocional, psíquico, físico dessas mulheres. E vem Espírito Santo sobre essas mulheres agora com poder, as batizar. Vem Espírito Santo sobre todos nós aqui, sobre quem está acompanhando em casa. Nos dê a compreensão a partir da tua unção, da tua condução, de tudo que ouvimos aqui, Espírito Santo. Vem nos desintoxicar de tudo que é mundano, de tudo que é contrário ao Evangelho. Infunde nessas mulheres os seus dons, Espírito Santo. Batiza e enche a cada um de nós, Espírito Santo de Deus. E para encerrar, vamos cantar mais uma vez com a Ana esse refrão. Braços erguidos, todos nós. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos
salva de palmas à Virgem Maria, a mulher mais bendita, mais linda, mais abençoada, mais virtuosa que esse mundo já viu. Pode ser mais forte. A Mãe de Deus e nós. E a todas vocês também, filhas, que são chamadas a serem como elas.